eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. E nós estamos mais uma vez hoje aqui no nosso Kotoku, hoje para falar sobre Naruto, a saga mais memorável, eu acho, da história inteira, que é o início e aqui nesse episódio a gente vai falar sobre o início, mas a saga mais memorável, eu acho que de longe é o Exame Chunin, que inclui a abertura mais memorável, o Haruka Kanata. Quem lembra, deixa um joinha. Então, vamos continuar a história de nosso menino loiro da Raposa de Nove Caudas, que continua a partir do momento que eles retornam da saga no País da Névoa, né? Coisa, e que eles fazem algumas outras missãozinhas aqui e ali pra encher linguiça e... Pra dar, na verdade, aquele clássico hiato, né? De um período pro outro, assim, mas algumas missões, assim, ó, bem leite com pera, assim, tipo, desde pegar gato na árvore, exatamente. E aí, tipo, ajudar a velha a levar as compras pro mercado. A lógica é mais ou menos essa, antes de, obviamente, fazer, talvez, assim, ó, o que o Felipe comenta de arco mais memorável, porque é o arco onde nos são, pela primeira vez, apresentados os colegas deles, principalmente. O cast de personagem geral, né? Exatamente. Que vai perdurar por mais tempo. Exatamente. Todos eles são apresentados para nós justamente nesse período, que são os três principais ali da Vila da Areia, que é o Gaara, que é a Temari e o outro cara que ninguém liga, que tem uns bonecos que ninguém liga porque aqueles bonecos o Kankuro. O Kankuro, aqueles bonecos são feitos de papelão, na verdade são feitos de taquara, mas tudo bem. E aí, e o contexto geral ali, que nos é apresentado os outros times e afins, e inclusive os outros Junins, que são os líderes desses os outros comandantes de time, assim como o Kakashi está para o time 7, existem outros Junins que também coordenam os outros times, né? Dos coleguinhas da galera que se formou junto no colégio. Exatamente. E para começar, então, acredito a gente dar uma pulada na introdução, porque o arco, infelizmente, pelo menos a gente vai dividir ele em duas partes, vai fazer o Exame Chunin até o final da floresta, e depois a gente faz sobre a finalização, porque termina com a guerra, né, a segunda parte do Exame Chunin. Então a gente já entra no primeiro arco do Exame Chunin, que é uma prova que simplesmente tem questões para as pessoas responderem, só que as questões em si, elas são extremamente não condizentes com o que eles estão preparados para responder. Exatamente. Então, assim, a ideia que no final das contas é mostrada é tipo, quem consegue colar melhor. Exatamente. Tipo, se os monitor sacar que tu tá colando, tu é eliminado. Se tu, tipo, dá uma deixa que tá acontecendo alguma coisa, tu é eliminado. Eles, tipo, ficam te coisa. Então a ideia é tu colar na surdina o melhor possível sem levantar nenhuma suspeita, que seria o aspecto de espionagem dos ninjas, né? Exatamente. E tal. E daí a gente vê várias técnicas malucas diferentes pra colar. Tipo imitando o exato movimento que a outra pessoa na frente tá fazendo, que é tipo que só reproduz sem pensar e depois vê o que tá escrito. Outro é botar um monte de espelho no teto, levitar uns espelhos, sei lá, não lembro como é que a guria fez aquilo, mas tinha uns espelhos, ela conseguia controlar o ângulo dos espelhos pra olhar pra enxergar as provas alheias e colar desse jeito. Fazia um olho de areia. Um fez um olho de areia que ele conseguia, tipo, fechar o olho real dele e usar o olho de areia no lugar dele, conseguia colar desse jeito. Um tinha uma marionete disfarçada de
instrutor, de monitor, e daí ele meio que conseguia desse jeito, eu não sei exatamente como é que era, mas... Exatamente. Mas era tipo, cada um tinha que dar o jeito de colar na prova, entendeu? E a parte mais legal é que o nosso protagonista da história, ele não era bom em colar. Aí logo no início fica claro, ou fica dito que quem colasse estaria fora. Exatamente. O Naruto não consegue responder nenhuma coisa, mas ele passa porque ele não foi pego colando também. Exatamente. Então o negócio realmente não era tipo, tu não tem que responder os negócios, tu tem que se segurar ali. Tipo, se tu puder colar, tu cola, senão tu segura o tranco ali e vê onde dá, porque eles nunca deixam claro que, se tu não conseguir responder, tu tá eliminado. Eles não falam nada disso. Eles só deixam claro que se alguém te pegar colando, tu tá eliminado. Então, era uma prova de cola mesmo, sim. E o Naruto, que tava completamente alheio, ele ficou quebrando a cabeça durante todo o período da prova. E no final sobrou ele mais 2. E ele não conseguiu responder nada, mas passou igual porque não foi pego colando. Porque daí o que acontece? A última questão da prova ela é uma questão que eles não sabem qual é, que ela vai aparecer nos últimos 10 minutos de prova. E assim, se tu responder aquela questão errada, não vale mais nada nenhuma outra. Mas se tu errar, todo mundo é eliminado. E aí, obviamente, o Sasuke e a Sakura ficam com o seu na mão, né? Por causa que, literalmente, eles acham que o Naruto vai errar a questão. Porque eles subestimam ele pra caramba. Exatamente. E aí, quando chega na hora, na questão na ideia de responder a questão, não tinha nenhuma questão, mas era só pra saber se eles topariam fazer uma espécie de all-in, assim, tudo ou nada, por uma informação. Que, na verdade, esse fica sendo a moral da história. Porque, literalmente, não é totalmente irrelevante quantas questões tu respondeu. Exatamente. Tinham pessoas ali que tinham já a prova completa, eles dizem no final. E aí a gente fica sabendo que o Naruto é burro e que a burrice compensa. Mais ou menos, Tipo, ele foi não é tão burro, ele foi inocente também não é a palavra, ele foi tolo, ele foi sem malícia e sem malícia prevaleceu. Então acabou que passou nessa fase. Exatamente. E aí a nossa segunda fase, que na minha opinião é a parte mais memorável, que é o exame da Floresta da Morte. Exatamente. O nome é pavoroso, mas na verdade eu acredito que tenha sido talvez assim o ponto mais legal, porque nos é apresentado pela primeira vez ao boss de Naruto como história. Porque a prova se passa, na verdade, eles... Um dos boss, né? Digamos o boss do Naruto antes dele virar adolescente. Exatamente. Aí, o que nós temos? Nós temos a questão os grupos de 3 são levados basicamente para um lugar onde cada um deles ganha um pergaminho. O pergaminho ou tem céu ou tem terra. Se no que tu entrar depois eles iam ser divididos ao redor da floresta e cada um ia entrar num determinado portão e quem tinha o pergaminho do céu tinha que achar um pergaminho da terra e combater outro time, pegar e vice-versa. E aí eles poderiam chegar lá no final, mostrar os 2 pergaminhos e eles passavam de prova. Dessa parte da prova, exatamente. Então, assim, o que nos é daí apresentado? Obviamente as equipes não sabem quem pegou que pergaminho. E aí, nisso, logo quando eles entram, a gente já toma um primeiro plot twist que alguns candidatos morreram logo no início ali. E eles sabem que os candidatos são da Vila da Grama. Mas tudo bem, aí fica o primeiro lance no ar, a gente não sabe. Mas entra... E porque assim, vale frisar que, tipo, apesar de todas as vilas terem chegado a Konoha para fazer esse teste, ainda existe uma belicosidade entre as vilas. Então, esses testes onde vêm equipes de outros lugares são tidos como potencial para espionagem, potencial para invasão de uma vila diferente para tipo, prejudicar a Konoha e coisa assim. Então, eles tipo, existem, eles já levantam logo no início essa suspeita, tem pessoal
da vila Vila Secreta da Areia que nós não temos uma política muito favorável no momento. Então talvez tem que tomar cuidado para ver se eles não são espiões, se eles não são... Claro. Pra tipo, lidar nesse sentido. Então, eles estão acolhendo, mas é com um pé atrás, assim, cuidando pra não ter nenhuma moção de invasão, de espionagem, de outras coisas que pode gerar um conflito maior, uma guerra entre as vilas e coisas assim. E logo no início eles já esclarecem isso. E aí eles esclarecem também pra nós que existem, que todos que estão lá fazer aquela prova são genins que querem ser chunins. Só que não necessariamente esses genins têm todos eles a idade de criança. Tem gente lá muito mais velha, que já rodou em outros exames e afins. Porque depende de cada vila e de cada tipo de exame, como ele funciona. Exatamente. Cada um funciona de uma forma diferente. E aí, em matéria de tretas, assim, porque acontece muita coisa dentro da floresta. Da floresta. É onde a gente é apresentado as principais habilidades de cada um dos outros personagens. Exatamente. Que não são os protagonistas. Então a gente descobre quem controla a sombra, quem controla a gordura corporal, quem joga a mente no corpo do outro. Joga a mente no corpo do outro pra controlar. Quem controla a areia, quem controla a marionete, quem controla vento, quem controla isso, quem controla aquilo, quem controla a música, quem controla várias coisas, diversas habilidades ao longo do coisa. E a gente vê os ninjas usando isso em uma certa trocação de porrada. Não é a principal trocação de porrada da coisa, mas a gente começa a identificar quem que faz cada coisa. Tipo, esse grupo aqui faz tal coisa, esse grupo faz tal coisa. Exatamente. Um grupo é mais a estratégia, outro grupo é mais, literalmente, por exemplo, o grupo do Nejido, que ali praticamente todo mundo taijutsu na trocação de soco. Na trocação de porrada. E aí... só pra marcar, assim, principalmente que, obviamente não é logo no início, mas é ali, digamos assim, no primeiro terço inicial, o grupo do Naruto é alvejado por uma cobra gigante. Uhum. E aí, na minha opinião, assim, vem o arco mais legal e interessante, que assim, ó, que ele coloca um teto bem legal, assim, e nos mostra como o Naruto poderia ter sido, Renato, como ele poderia ter sido algo muito mais grandioso, assim, ó, que tivesse uma questão de mistério e tensão, porque simplesmente aparece um cara da aldeia da grama, que ele faz umas cobras gigantes e ele baixa o porrete no grupo do Naruto, assim, ó, num nível assim, ó, que parece que os Zabuza não conseguiu. Parece adulto batendo em criança. Exatamente. E que não deixa de ser porque o cara é grande, né? Mas assim, tipo, eles vão lá, ele vai lá e ele enfrenta, ele primeiro larga o Naruto quilômetros longe, e daí o cara vai pra um X1 contra a Sakura e o Naruto, contra a Sakura e o Sasuke, larga um Genjutsu na Sakura, a Sakura congela e o Sasuke tem que, literalmente, numa das cenas de lutas mais legais, talvez, assim, tem algumas deformaçõezinhas ali na animação, mas era o início. Então, mas e era bem no início e ainda não tinha o nome, o renome. Exatamente. Que Naruto veio até depois, né? E daí o Sasuke bota o Sharingan dele pra fora, usa todos os artifícios que ele tem, e shuriken, e corda, e balão, e taca fogo no bonecão. E aí, a parte mais legal, na minha opinião, assim, de toda essa trocação, assim, que tu vê a questão assim, que o Sasuke ele tá lutando, ele tá dando o máximo, e aí tem uma coisa que daqui pra frente a gente vai perceber que não existe mais no Naruto, que é um negócio chamado sangue, que ele toma kunai, ele pega, ele vai e ele toma paulada de cobra e tudo, mas ele vai lá e consegue tacar fogo no cara, e tu fica assim, ó, legal. Só que daí a gente é surpreendido porque o outro cara olhou assim aí e usou aquele jutsu, o jutsu mais roubado da história do Naruto, o jutsu da troca de corpo. Que é a troca por um toquinho de madeira. Exatamente. Que no caso do cara, ele geralmente troca por barro, né? É o mesmo princípio, só que ele troca por barro. E aí, tanto que até mais pra frente o terceiro Hokage vai dizer que essa é uma das técnicas mais bem elaboradas, porque realmente convence, assim, do tipo, que o cara tá batendo na pessoa, na verdade
um montinho de barro. E aí, obviamente, o Naruto aparece depois de Atrasado. depois de derrotar uma cobra gigante com uma técnica fabulosa que se chama Kagebushi no Jutsu. Que é a única técnica que ele sabe Exatamente, fazer. que daí o que ele faz? Ele se deixa ser engolido pela cobra e faz um Kagebushi. Explode a cobra. De dentro da cobra ele Exatamente. se multiplica. Exatamente. E aí até o ponto que ele chega lá e ajuda o Sasuke. E aí ele tem aquela meia liberação, assim, Do chakra da Kyuubi. da chakra Kyuubi. Ele bate na cobra, ele vai lá e enfrenta o outro cara. Aí o outro cara usa uma habilidade roubadíssima de um selo de 5 pontos, acho sim. que é. Que daí ele percebe que o Naruto é o portador da raposa e tudo. Sim. E pra dificultar essa liberação de chakra, ele usa na barriga do... Ele tipo, modifica o selo da Kyuubi na barriga do Naruto pra o fluxo de chakra não ficar mais turbulento e ele não ter tanto controle sobre a Kyuubi. O chakra da Kyuubi. Exatamente. E daí o Naruto, obviamente, vai pra lona e o Sasuke sobra de novo o Sasuke pra tirar a trocação de soco franca ali com o cara, mas o Sasuke já tá cagado e aí o cara literalmente estica o pescoção e melhor morde. estilo, exatamente, vampiros dos anos 90, morde o pescocinho do Sasuke. Do Sasuke. E deixa um símbolo maléfico. Um maléfico nele, assim, corrompe o pobre do Sasuke. Deixando a Sakura pra cuidar dos dois. Exatamente. E aí o cara, obviamente... Vai embora. Vai embora, né? Porque, tipo, é óbvio, né? Todo mundo sabe que daí o que acontece? A Sakura dá o pergaminho pra ele, que promete que ele vai embora. Aí o cara pega o pergaminho, queima o pergaminho, não interessa o rolê. Ele não tá preocupado em Exatamente. passar. E isso é uma coisa que aumenta o mistério, né? Exatamente. Do negócio, que é tipo, como assim o cara... Tipo, porque dentro das regras do jogo que foram estabelecidas do exame Chunin, vale a porrada, vale morder, vale enfiar faca, vale tudo. Só que daí o cara vai lá e pega e mostra, tipo, o desdém que ele tem pelo exame Chunin. Isso aqui pra mim não serve pra nada. Então, meio que fica no mistério. Tipo, por que o cara tá aqui se não é pro exame Chunin? Entendeu? E aí... Nós temos o cara obviamente pega e foge, literalmente entrando dentro de uma árvore. E aí... Com a maior naturalidade. A maior naturalidade do mundo. E aí nisso a Sakura fica responsável pelos dois, leva os dois pra baixo da árvore, é só paninho na cabeça. E nisso daí nós temos um corte, obviamente, pra examinadora, que ela percebe que pela técnica que foi utilizada para explodir os caras da grama, e a gente já sabe que esse cara não é um cara normal, ela pega e sai correndo atrás dele. Porque ela descobre, tipo, ela lembra quem é. Exatamente. Assim, ela tem uma suspeita de que é alguém que ela já conhece. Exatamente. E aí ela pede, obviamente, o grupo, que o serviço secreto, que no caso é a Anbu, siga ela depois, mas ela vai na frente. E nisso... Obviamente, eu acredito que a gente já fecha o arco e apresenta o Zeca agora. Mais pra frente ali, ela vai encontrar ele no meio do mato. Isso. E aí ela revela que é o nome dele, que é o Orochimaru. Que o Orochimaru já foi mestre dela. Porque ele era o coordenador do time dela quando ela era criança. E que ela tem as mesmas habilidades de cobra dele. E daí ele revela pra nós ali que, tipo, ele tá cagando pro rolê. Ela pergunta por que ele tá ali. E ele falou que ele tá ali por causa do Uchiha que tá ali. Que no caso é o Sasuke. Então a gente já sabe que um adulto atrás de uma criança, assim, um negócio super natural, né? E que ele tava ali basicamente por causa disso. E que daí ela tenta combater ele, mas adivinha, ela perde pro bonequinho de barro também. E aí... o cara simplesmente some. Ele, tipo, fez o que tinha que fazer e vai embora. E aí a gente já fica, a princípio, alerta ou atento que nos é apresentado um dos principais antagonistas ali pra frente, que é o Orochimaru. Exatamente. E que futuramente ele vai aparecer de novo, mas que ele deixa, assim... ele tipo... ele dá o pano pra manga pra contar a história do que vai acontecer depois do exame, né? Exatamente.
Mas como tu disse, salientou assim, ó, é uma das melhores partes assim, do Naruto, que ele nos deixa um mistério. Que a gente não sabe aquele cara, por que ele quer o Sasuke, como é que ele derrubou o Naruto com aquele selo, como é que ele sabia de tudo isso, a gente não sabe ainda, mas no caso o cara vai lá e bota muita ideia na nossa cabeça. E daí, tipo, é legal também porque deixa aquela especulação, né? Tipo, ele era um ninja da onde? Ele tava tentando invadir Konoha, mas ele era mestre, então ele era de Konoha, e daí fica todo esse negócio, né? De como ele se passou por novato pra entrar no exame. Exatamente. E tudo mais. É mais tipo de espionagem mesmo, assim, mais subterfúgio. Só pra morder o pescoço do Sasuke, e deixar uma marca maligna. Exatamente. E nesses intermédios, a Sakura, no caso, com os dois coleguinhas batidos, é confrontada pelos ninjas do Som. E que assim, ó, o que nos é apresentado, assim, ó, os ninjas do Som, eles são uns caras bem basicão. Assim. Eles são tipo, sabe aquele meme que tem o Yu-Gi-Oh! No meio de uma estação de trem e daí tá escrito adivinhe quem é o protagonista, por causa que o Yu-Gi-Oh! Tem aquele cabelo mágico colorido. A aldeia secreta do Som é todos os caras dos cantos, assim, que é cabelo marrom, olho marrom, roupa marrom. Exatamente. É os caras mais coadjuvante possível, né? Exatamente. Daí os caras vão lá bater na Sakura, porque o cara do Som, ele diz que eles também estão lá e cagaram com o exame Chunin. Eles estão lá só pra matar o Sasuke, que era o objetivo deles. Uhum. Que tipo, dá a entender que eles seriam uma das aldeias secretas que tá no exame Chunin pra atacar Konoha, entendeu? Exatamente. Que é tipo, e como os Uchiha tem uma linhagem muito poderosa de sanguínea e tudo mais, eles estão lá pra tentar enfraquecer Konoha por intermédio de matar o Sasuke. E aí, nesse meio tempo, aparece um dos personagens mais legais e carismáticos do Naruto, que é o cara que é pra ser o Bruce Lee versão 2.0, que é o Rock Lee. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele aparece para defender a Sakura. E aí, nos é apresentado assim, ó, um cara assim, ó, que primeiramente ele era muito forte, fantástico. Ele era o cara que, tipo assim, dá pra confiar no cara, assim, exatamente. O cara vai longe. Exatamente. Mas até o ponto que, obviamente, ele é bagaçado pelos três. Porque os três, tirando um deles que larga um sonzinho pela mão, tem um outro que estoura tímpano só de bater na manopla dele. E aí o Rock Lee até que vai bem, ele consegue bater em um deles, mas daí quando vai pro segundo, já não deu bom. E aí, quando a gente acha que tudo está perdido e tudo já era, aí levanta o Sasuke versão 2.0 com o poder maligno. Poder maligno da mordida no pescoço. Que se alastrou um pouco e que tipo, tá meio como se tivesse ativado uma mágica ali. E daí ele vai pra cima. Ele vai pra cima, literalmente na trocação de soco franca. Ele bagaça os dois na porrada, sobra só a menininha ali, que era a terceira integrante do grupo do Som ali. E aí, quando a gente acha que ele vai bagaçar ela, ele não bagaça, porque daí chega o resto do grupo da patota do Rock Lee. E aí nos é apresentado também outro dos personagens apelão do Naruto, que assim, ó, na minha opinião, mal desenvolvido para um caminhão, que a gente nunca fica sabendo quase nada deles, que é o Neji e a Tenten. O Neji, ele também, o que a gente sabe na história, que não é apresentado agora, mas depois, é que os Hyuga, eles também têm poderes oraculares, assim, tipo... eles também têm olhos especiais. Exatamente, e que o Sharingan deriva do Byakugan, que é os olhos dele. E aí, nisso, o Sasuke todo mundo para, e é isso aí, vai cada um pro seu canto, a galera do Som foge, o grupo do Neji simplesmente pega o Rock Lee e vai embora, e o grupo do Sasuke e do Naruto se levanta, então eles seguem o caminho deles. Literalmente, se apareceu todo mundo, se xingou, tu achou que ia sair a trocação. Ia sair a trocação de soco, mas ainda não. Ainda não.
Porque assim, bater... Como nos é apresentado assim, os personagens com as habilidades assim... Ficou meio na cara que eles não queriam mostrar muita coisa. Exatamente. Tipo, tava ainda a coisa guardando na manga pra jogar tudo pro ar depois, né? Depois. Pra não virar a galera usando o poderzinho apelando pra tudo que é lado. Exatamente. E aí nos é apresentado, na verdade, que o time do Naruto não tem papel higiênico nenhum. Uhum. O time do Neji tinha o papel higiênico dele, mas ok. E o time do Som pegou e vazou também. Pra quem não entendeu, o papel higiênico é os pergaminhos de sol, de céu e de terra. Né? Exatamente. E aí nisso, o grupo do Naruto vai em frente e até que eles enfrentam uma galera. Se a memória não falha, eu acho que é da Vila da Chuva. Pode ser, é uns coadjuvantão, né? Exatamente. Que estão lá pra apanhar. Exatamente, que é a galera que usa pijama amarelo. Isso. E que daí eles vão enfrentar o time do Naruto lá e adivinha. Em 3 episódios onde você não liga praticamente pra nada que acontece, o Naruto usa um Kagebushi no Jutsu com um Rengen e simplesmente finge que eles estão no lugar e os caras vão atacar eles e só que na verdade não estão, daí eles saem do mato e bagaçam os caras na porrada. E conseguem pegar o papel higiênico. Conseguem pegar o papel higiênico. E aí nos é apresentado também um outro cara, que é o Kabuto. O Kabuto, que daí o que acontece? Esse cara já tinha um papel higiênico. Isso. E ele dá o papel higiênico pro Naruto. E aí... ele se finge de amigão da galera. Exatamente. Mas ele já deixa claro pra todo mundo, obviamente, que ele vai desistir porque é muito difícil e porque ele não tem qualquer condições, porque ele já tá muito cansado, ele já lutou um monte e é isso aí. Sim. E aí, a gente, no caso, chega, ou nos é colocado, que tem logo quando o Naruto chega lá, eles abrem os 2 pergaminhos lá, botam um sobre o outro, e aí nos é lançado que tem um novo recorde nesse tempo de saída desde a primeira portão até a chegada lá, que é o recorde do grupo do Gaara, que é o time mais rápido a terminar o exame. Essa etapa do exame Chunin. E aí nos é apresentado a segunda parte do segundo exame Chunin. Exatamente. Que é o quê? Todos os que sobreviveram. Todos os times que conseguiram os dois papel higiênico. Exatamente. Eles passam pra prova seguinte. E nessa prova seguinte existe um torneio. Exatamente. Tática de anime 101 que todo mundo faz. Que é shonen básico dos básicos, que é torneio de artes marciais. 1 contra 1. É 1 contra 1, quem vencer passa pra próxima fase. Exatamente. Que daí deixou deixou de importar o fato de tu tá em time agora. Agora, tipo, virou cada um por si, sabe? Antes era o time que tinha que conseguir os papéis higiênicos, mas daí no momento que tu passou pra fase do torneio, daí é cada um por si, quem sobrar, sobrou. Outro momento, só dando um adendo assim, o que acontece? Todos os líderes desses grupos, eles estão lá esperando. E sim, pra quem olhar lá, o Orochimaru tá lá esperando. Como o Junin da Vila do Som. Exatamente. Na maior cara dura, né? Na maior cara dura ever. Exatamente. Ele tá lá. Obviamente ele não tá com uma aparência 100%. Mas dá pra ver que é ele. Exatamente. Tipo, se tu forçar o olho assim um pouquinho, não engana. Não engana. Ele tá lá. E aí eles explicam lá como é que vai ser. E mesmo os caras cansados, alguns times desistem, os coadjuvantes desistem ali mesmo ali. E daí só fica quem realmente importa, né? Exatamente, fica quem a gente realmente importa e quem a gente queria ver na trocação de soco. Que a gente queria ver esses poderzinhos lá no meio do mato, mas eles não aconteceram. Eles vão acontecer ali agora. O do Gaara a gente até vê um pouquinho no meio do mato, porque ele mata ele mata um time inteiro na facilidade. Exatamente.
Porque o que nos é apresentado o Gaara? O Gaara é um cara de cabelinho amarelo. Vermelho. Ah, isso, vermelho, mentira. Vermelho. E que daí ele tem uma cumbuca de areia nas costas e a gente descobre que ele controla a areia. A areia. A areia, tipo, faz a vontade dele. Ele imagina que ela está num lugar e ela vai lá. E aí, em um resumo então das lutas. A primeira luta é a luta do Sasuke. O Sasuke, como ele tem medo do poder, do mal, das trevas brotar dentro dele, ele simplesmente enfrenta um cara com 10 anos a mais do que ele no Taijutsu e ganha. Uhum. Duvidoso, mas tudo bem. Aí o Naruto... É poder de protagonismo, né? Protagonista total. O Naruto basicamente não é diferente. É mais ou menos o mesmo sistema. Exatamente. Ele copia até o nome da técnica do Da Taijutsu. técnica. Taijutsu que o Sasuke usa. O Sasuke, ele cria um movimento lá que chama combo do leão, alguma Exatamente. coisa assim. O Naruto achou bonito e imitou. Exatamente. Só que ele chama de... como é que ele chama mesmo? Eu não sei, em japonês ficou Naruto Random. É o combo do Naruto. Em vez de ser o combo do leão, é o combo do Naruto. Sendo só fazendo um adendo, o Naruto enfrenta praticamente o capitão de um outro timezinho, que é o Kiba, que ele tem um cachorro como pet. E a técnica, no caso deles e do grupo dele, é basicamente isso. Ele tem um pet, que no caso é um cachorro, e o cachorro fala com ele, e ele usa jutsu, ele bota a chakra dele no cachorro e os dois fazem... Como magia. se ele... E daí, tipo, tem um momento que o cachorro se transforma numa cópia dele pra usar as técnicas dobradas e coisa assim. É um cara com um cachorro, essencialmente. Exatamente. Aí vamos ver outras batalhas que são legais. O pessoal da Vila do Som praticamente passa um deles só. Passa, eu acho que um só. Passa um só. A menina é derrotada pelo Shikamaru, que é um dos personagens mais legais. Porque o Shikamaru, ele tem o poder da sombra. O que ele faz? E quando ele pisa na tua sombra, ele começa a controlar teu corpo. Exatamente. Ou quando a sombra dele espicha, que ele pode fazer... Ele pode fazer a sombra dele espichar e se unir na tua sombra. Ele, tipo, tu vira tu começa a imitar todos os movimentos que ele faz. O que é interessante por causa que, tipo assim, isso depois fica bastante claro, é que não é um poder extremamente ofensivo. Tipo, ele não te dá nenhuma vantagem inerente por causa que, eu vou atirar agora uma shuriken e o outro cara vai também, entendeu? Vai dar na mesma. Mas ele não é um combatente. E ele não é um combatente. O Shikamaru não é um combatente. É um cara preguiçoso que tipo, gosta de ficar na sideline, tudo mais. Mas logo já é apresentado também que o cara é um muito bom estrategista. É um cara que é inteligente, que é um QI altíssimo, não sei das quantas. E ele é o cara da estratégia. Então ele consegue vencer na base da estratégia. Exatamente. Que ele usa uma técnica que, na minha opinião, assim, mostra o brilhantismo dele. O que acontece? Ele cola e logo no início nos é mostrado, ele revela, já que ele tá enfrentando a menina, que todo movimento que ele faz, ela vai fazer também. E ele simplesmente pega uma kunai, ela pega uma também, e ele joga uma em direção a ela e ela joga uma em direção a ele. Só que daí ela olha assim, não, nós dois vamos acertar, tudo bem. Só que o Shikamaru desvia. No caso, assim, recostando o corpo dele pra trás. Tipo Neo no Matrix. Exatamente. Só que o que nos é apresentado é que o que tinha atrás da menina era uma parede. E a guria bate com tudo com a cabeça na parede. E a menina vai à lona. E o Shikamaru tô de boa. Tá de boa porque ele desviou, tranquilo. Exatamente. E isso é uma das qualidades que no nosso segundo capítulo vai mostrar mais, como obviamente o Shikamaru passa, como as batalhas dele são batalhas até certo ponto tensas, porque assim, a forma como o jutsu dele funciona, que tipo, ele tem que fazer a sombra dele, pode fazer a sombra dele ficar mais fina, mais grossa, e como ele tenta... Só que o volume de sombra não aumenta, ele não consegue tipo tomar uma área gigantesca. Não, o volume da sombra é a sombra dele. Exatamente. Ele consegue fazer ela fininha pra espichar ou alargar pra desviar de coisa e coisa assim, entendeu? Mas é isso, essa é a capacidade dele. Exatamente. Ele pode usar a sombra que já tá no chão, mas ele não consegue criar a sombra do nada, pelo menos não até aqui na história.
E aí um dos outros cara, o do outro cara do som que dispara o somzinho pelas mãos lá, o Hadouken pelas mãos, enfrenta, na minha opinião, outro dos personagens mais mal aproveitados, que é o Shino, que é um menino que literalmente tem insetos dentro do corpo dele. Que é bem nojento, né? Asqueroso pra caramba. Que ele é um cara que tem uma gola que vai até aqui, que é o misterioso e tal. Porque ele usa óculos Porque ainda. Ele usa óculos e tem uma gola que vai até a coisa. Então tu não vê praticamente o cara. E daí ele, primeiro tu acha, ele controla os animais, se tem ao redor, não. Tem uns buracos ao redor do corpo dele. Que onde moram uma colônia de insetos. E é isso aí. Esse é o chakra dos insetos dele. Aliás, o chakra dele é dos insetos, ele controla os insetos e os insetos são comedor de chakra. Exatamente. Então ele consegue sugar o chakra dos outros também. Isso é uma coisa que eu achava massa. Ah, que massa do cara ser meio vampírico de chakra, assim e tal. Mas não foi super desenvolvido, né? E pra finalizar, ele só entupiu os braços do cara lá de bichinho. E o cara foi disparar e aí você já rolou, o que tu já imaginou o que rolou, né? Outra batalha interessante que nos é apresentado antes de ir para as batalhas que realmente importam na minha concepção é que o cara dos marionetes vence também ele numa vence. Luta whatever que ninguém se importa. Que eu nem lembro direito o que acontece. A mina que tem o leque gigante, que também é da aldeia do... A Temari, ela vence da Tenten, a gente descobre que a Tenten tem coleção de papel higiênico que invoca arma pra tudo que é lado. E então ela tipo, estende o papel higiênico, o pergaminho assim, e começa a brotar a arma que tudo que é tipo, umas massas, umas lanças, umas kunai. E ela taca tudo nas pessoas. E ela tira aquilo lá e ela fala, coisas vão, e as coisas vão e batem nas outras pessoas. É assim que ela luta. Exatamente, mas a Temari tem literalmente um leque gigante e ela faz vento. Vento que desloca todas as coisas e ela ganha. Ela ganha com uma certa facilidade. Exatamente. Aí nós temos, na minha opinião, a luta dos dois Hyuga, que eu acho uma luta legal. Porque mostra também um pouco da política interna do clã Hyuga, né? Exatamente. Que como o Felipe já comentamos antes, toda vez que o Naruto nessa primeira fase lança mistérios, ele lança muito bem. Que a gente encontra, no caso, a Hinata e o Neji, que são dois Hyuga, os dois têm os olhinhos bonitos, e os dois vão pra trocação de soco franca. E daí nos é apresentado como é que funciona a técnica deles, que eles simplesmente, com aqueles olhos, eles enxergam os botãozinhos nas pessoas, e quando eles apertam um determinado botão numa articulação, aquela articulação, o chakra não flui. O chakra não flui mais pra lá e tu meio que perde a capacidade de lutar com aquele membro, digamos. Exatamente. Que pra quem assistiu o Avatar é mais ou menos como aquela menina contorcionista lutava. Apertando os botões no corpo pra bloquear a chakra e tu fica com a mão morta. E aí os dois vão pra trocação, porrada. E dá pra ver o ódio por trás dos olhos do Neji. Exatamente. E até que o Neji vai lá e ele ganha a luta. E aí ele vai dar um regaço na pobre da Hinata. Na prima dele. Exatamente. E daí nisso aparece 3 caras pra segurar ele. Então, assim, e aí o Neji fala assim, tipo, que o clã principal sempre teve vantagens sobre o segundo clã. E isso, depois, numa próxima luta, vai ser esclarecido o porquê. Mas já fica assim, ó, um negócio que eu acho muito engraçado, que assim, ó, 3 caras pra segurar o Neji. Não que o Neji fosse um cara lá muito forte. Ele não era fraco. Mas ele também não era muito forte. Exatamente. Então não precisava de tudo aquilo. Mas tudo bem, assim, ó. Porque daí colocam pra nós o Neji como sendo o bonecão. O bonecão daquele momento, né? Exatamente. Tipo, o cara mais forte era esse. Era o favoritismo do Neji na época. Exatamente. E aí nós temos, acho que cabe a gente falar, então, no caso da melhor luta e da mais longa também, né? Que é a luta do Rock Lee contra o Gaara. Que é os TikTok da vida e os clipes e os AMV, é tudo baseado na luta do Gaara e do Rock Lee. Porque é quando o Rock Lee dá dá uma de Goku que andou treinando em
gravidade aumentada, Exatamente. ele tira os pesos de treinamento das pernas e dos braços dele, e daí, tipo, não vai acontecer nada. Quando ele larga, abre umas crateras no chão de tão pesado que era os bagulho. E daí agora ele está mais rápido. Exatamente. E aí também nos é apresentado mais ou menos como é que funciona o Gaara, a Uhum. questão da areia, e que ele tem uma armadura de areia ao redor Tipo, dele. que seria a defesa absoluta por causa que ele nem precisa controlar direito a areia, automaticamente defende ele, né? Exatamente. Que não fica explicado o porquê ainda. Exatamente, mas o bonecão, ele ganha logo depois do Neji, ele ganha o título de bonecão, porque tipo, a defesa perfeita é dele. Só que daí o Rock Lee, depois que tira os pesos, fica muito mais rápido. Daí ele começa a pressionar na velocidade, na base da velocidade, né? Até que ele usa a técnica dele ali, ele dá literalmente um suplex no Gaara e estoura o Gaara no chão praticamente, arrebenta a armadura dele. E aí do nada ele começa a perder, porque obviamente a gente tá num shounen e a gente tem que deixar claro o que acontece. Ele sai perdendo, aí ele revela um poder melhor, aí ele usa o poderzinho dele, daí ele começa a perder de novo porque ele fica cansado, porque ele usou o poderzinho dele. E aí até que vira um momento assim onde o Kakashi Sensei revela o seu Sharingan, porque vai rolar o poder do protagonismo. E nos é apresentado praticamente uma versão Super Saiyajin 3.0. Isso, Onde o Rock Lee nos apresenta a questão dele, que ele pode aumentar a capacidade de liberar chakra no corpo dele. É baseado em mitologia budista e questão dos chakras budistas mesmo, que tem os portões, né, de chakra, e daí é uma incorporação disso no universo de Naruto, que quando tu consegue abrir conscientemente um portão de chakra, tu consegue controlar o teu fluxo de chakra, tu fica muito mais forte, poderoso, rápido, balaqueiro e tudo mais, mas o fato de tu ter esse controle e coisa assim, ele vai dar uma pressionada no teu corpo, ele vai, tipo, te dar tu vai cansar muito mais, vai desgastar teu corpo muito mais, porque tem chakra demais fluindo e coisa assim. Então, tu tem o controle extra sobre o teu chakra, mas isso acaba, tipo, te punindo depois do coisa. É uma balança. E o Rock Lee demonstra que consegue usar a abertura de portões, né? Que ele... Não sei quantos portões que ele abre. Eu acho que são 3. Eu acho que ele abre 3 portões. Exatamente. Nessa luta. E aí ele abre 3 portões e simplesmente vai no limite dele, e daí tu acha que ele vai ganhar a luta, mas obviamente como o Gaara é bonecão. O Gaara é o bonecão da vez. É o bonecão da vez, o Rock Lee dá o melhor dele, mas ele não consegue, ele usa a técnica da segunda Lotus que desabrocha lá, e mesmo assim, levando o Gaara perto do limite, assim, ele vai lá ele fez o Gaara se mexer. Exatamente. Mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente. E aí, no final das contas, o Gaara, quando vai matar o Rock Lee, brota o professor do Rock Lee, que mera semelhança um do outro, mera coincidência. Né? Exatamente. E aí nos é apresentado que assim... Que é a lata um do outro. Exatamente, que na verdade isso futuramente nos é apresentado que tem um objetivo, porque o Guy, no caso que é o professor do Rock Lee, ele é especialista em Taijutsu. E daí tu percebe, quando tu para pra perceber isso, tu vê que todo mundo no grupo do Rock Lee é lutador de Taijutsu. Eles focam em Taijutsu. Claro, a Tenten joga arma pra cima dos caras, mas ela é uma especialista em armas. O Neji em ponto de pressão, tipo acupuntura versão porradeira. Exatamente. E o Rock Lee, que é demolição mesmo. Lutador a la Bruce Lee mesmo. Exatamente. Então faz todo sentido. Ele vai lá e defende o Rock Lee, leva o Rock Lee pro hospital e tudo, e o Gaara acaba ganhando. Só fazendo aquele adendo assim pra nós fechar, que na luta da Sakura ninguém se importa. Tipo, ela corta os cabelos e aí ela não sei. Ela corta os cabelos, é verdade. Ela corta os próprios cabelos e daí a adversária dela joga a alma dentro dela
negócio que ninguém se importa. Porque assim, elas são... Isso é uma coisa que dá pra... Que, tipo, também são apresentados que são, tipo, as rivalidades, né? Que começam a surgir. A adversária da Sakura, que é a Ino, ela é, tipo, uma rival constante que depois a Sakura vai ter, porque as duas são apaixonadas pelo Sasuke. Aí a gente descobre também que o Guy tem o professor do Rock Lee tem uma disputa com o Kakashi, que é o professor do Naruto do Sasuke. E aí o Kakashi e o Guy tem essa disputa e o Rock Lee quer ter também. Então ele meio que se joga pra frente pra ter uma rivalidade com o Sasuke. Porque o Sasuke também é portador do Sharingan. Exatamente. O Kakashi, então tem esse... Ele quer ver essa tipo, o reflexo, né, dos professores na disputa entre eles. Exatamente. E aí, pra finalizar também, uma luta que deve ter durado 5 minutos, a luta do Choji, que é o gordinho que vira uma bola gigante. Ele consegue controlar, tipo, a gordura do corpo dele pra virar gigantão. Exatamente. Num pedaço de corpo, virar gigantão na barriga, ou virar gigantão na mão, sei lá. Exatamente, ele tenta, só que ele perde pro um dos caras do som que é coadjuvantão também. Coadjuvantão também, mas é que ele precisa passar porque precisa ter a cota dos caras maus que passam. Que passam pra não ficar muito na mamata. Exatamente. E é basicamente isso. Nos é resumido. Que e daí, isso seria tipo a classificatória para o torneio de verdade que vai acontecer lá no estádio, no meio de Konoha. Vão chamar o público. Exatamente. E tudo mais. Vai ter outro Kaji junto, que é o Kaji da Vila da Areia. Eles explicam que eles vão ter uns 3 meses ali para treinar. Pra treinar, desenvolver técnicas novas e blá blá blá. Exatamente. E aí nos é apresentado, assim, na verdade, que o que vai fazer você passar mesmo na prova Chunin é o que acontece naquele campeonato. Uhum. Que essas provas anteriores, elas foram só classificatória, né? Exatamente, só para ir peneirando as pessoas em si. E que a porradeira séria, assim, pega pra valer, pega pra capar. Que é onde vão estar, tipo, os Jounins, os elite da vila, é onde eles vão julgar os concorrentes e dizer quais que eles querem como Chunin, que eles querem avançar. E só pra finalizar, no final do arco do exame Chunin, o Kakashi vai lá e usa uma técnica, quando ele tá no hospitalzinho lá com o Sasuke, ele usa uma técnica de selo, que ele diz ainda o nome da técnica, mas não é o caso, e que dele explica pro Sasuke que aquilo que ele tem ali é um poder, e que ele tem que tentar se tornar forte para não depender daquele poder. Porque é um poder que ele não tem controle. Exatamente. E que ele ia fazer um selo ali, daí a gente percebe que o selo é parecido, não é o mesmo, mas é parecido com o selo do Naruto, que todos eles têm uma característica em comum, que é fazer umas bordinhas ao redor do símbolo mágico, que dali pra frente, toda vez que você vê um selo lá, tu vai ver que tem aquelas mesmas bordinhas desenhadas, e que daí tem umas bolinhas, mas aí depende de cada um, mas assim, tipo, tu percebe que é uma característica, assim, tipo assim, de quem quer se proteger ou isolar alguma coisa do corpo daquela pessoa. E também, obviamente, quem aparece pra dar um oi pro Kakashi lá e só pra dar uma congelada no Kakashi, pra variar de novo, o Orochimaru. E assim, ó, nossa, ele tava lá parado, cara, e o Kakashi ali reconheceu o Orochimaru, mas lá na hora ninguém viu, né? Ninguém viu. Brincadeira, assim, aquela forçação de barra do roteiro gigante, mas vai, assim. Mas ele só aparece lá, dá a letra e ele diz pro aquela célebre frase do Kakashi que um dia ele vai vir atrás de mim pedindo por mais poder. E daí tu fica assim, tipo, uau. Tu fica tipo, o que será que esse cara faz da vida? Exatamente. Tipo, será que ele tem um jutsu de dar poder pros outros? Que louco. Mas a princípio, esse é o primeiro arco. E daí, esse é o primeiro arco, e daí cada vitorioso dessa etapa do exame Chunin vai treinar. Vai treinar pelos meses que precisa treinar pra
Mas isso, obviamente, vai ser... Por exemplo, o Sasuke vai treinar com o Kakashi, Exatamente. técnicas específicas. E aí a gente vai descobrir, vai discorrer melhor sobre isso no próximo episódio. Que daí a gente vai descobrir com quem é que cada um foi treinar, pelo menos com os que a gente sabe, né? Os protagonistas ali. Os protagonistas importantes. Exatamente, porque o resto, qualquer coisa. E você, concorda também com a gente que essa primeira parte do Exame Chunin talvez seja a parte de maior mistérios? Eu acho que é uma que levanta mais perguntas, assim, e que puxa mais a atenção da galera. Gaara versus Rock Lee merece toda essa quantidade de AMV que existe. É engraçado, eu até tava olhando um coisa que teve a réplica disso na vida real, né? Da luta lá no UFC, que o cara que era fissurado em anime fez a pose do Rock Lee contra o Anderson Silva, uma das últimas lutas que ele tava que nem o Gaara, braço cruzado, fingindo fortão. Então, teve repercussões infindáveis. Então, e ainda tá nos AMV, volta e meia o pessoal bota, olha que massa, olha que massa. E é massa mesmo, então. Exatamente. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Deixe seu comentário, seu like e até mais.